E aí, pessoal, vamos falar das eleições no Grêmio. Muitos pedidos para que este espaço falasse sobre o quadro, sobre como estavam as movimentações, como está o jogo de xadrez, sempre complexo em uma eleição no Grêmio. Mas agora, de uma maneira muito mais forte, porque as eleições são de 3 em 3 anos e esse ano define o futuro dos próximos 3 do Grêmio. Vamos passar tudo o que a gente está escutando nos bastidores do Tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes o recado dos metais Thalita. Isso mesmo, você está vendo uma linha lindíssima de metais Thalita. Em todas as grandes lojas do segmento você tem metais Thalita. 10 anos de garantia. Você quer uma linda torneira para sua cozinha, para o seu banheiro, não pense duas vezes, entre na loja e diga, eu quero metais Thalita e você terá o melhor. É bonito, né? Gente, esse vídeo é para falar de eleição, mas eu não posso deixar de pedir para vocês para fazerem parte da Terra de Gremistas, o espaço de membros das redes sociais aqui do nosso canal. Então, entre agora aqui no primeiro comentário e conheça a Terra de Gremistas. Ali você tem sorteio de camisas, você faz parte também de um grupo VIP lá no Telegram e, claro, você ajuda também entidades que estão lá no Maitá trabalhando para melhorar a vida das pessoas lá. Então, faça parte do Terra de Gremistas. Eu não posso deixar de pedir isso para vocês. R$16 por ano. Vale a pena. Gente, eleições. O assunto é eleições neste canal. Eu recebi muitos pedidos, na última live que eu fiz, aquela live no meio da madrugada, depois do empate do Grêmio com o CSA, muitas pessoas me pediram, César, dá um quadro da eleição. Eu tenho conversado com muitas pessoas, vocês sabem, eu já tive uma vida política dentro do Grêmio, conheço muita gente ainda, e conversei com pessoas para tentar me inteirar também de como as coisas estavam movimentando. E eu vi que nesta semana também o Simon Bianchini, repórter lá do Clique RBS, da Zero Hora, fez matérias falando das eleições e posicionando algumas situações. E eu quero usar até como gancho o que fez o Simon Bianchini para a gente utilizar aqui e entender esse quebra-cabeças ou esse jogo de xadrez e como está se desenvolvendo. Primeiro ponto, são 3 eleições. A primeira delas, o Grêmio vai renovar metade do Conselho Deliberativo. A eleição é no final do mês de setembro. Essa é a primeira eleição. Como é ser posicionado? O Grêmio hoje é formado por movimentos políticos. E esses movimentos políticos montam chapas, se unindo normalmente, e precisam fazer 15% dos votos para garantir espaço no Conselho Deliberativo. O Grêmio hoje tem o Grêmio Unido, que é do presidente Romildo mais forte, mas tem outros movimentos muito pesados ali que também tem uma construção. A eleição de Romildo Bolzan é baseada em muitos movimentos políticos. O Grêmio tem mais de 20, como eu falei. Só que essa eleição proporcional ela tem um componente diferente desta vez. O ídolo do torcedor do Grêmio, o ex-goleiro Darley, deputado federal, está buscando nomes na sociedade de gremistas que não fazem parte de movimento. O Darley está tentando abrir um grupo de independentes, de torcedores do Grêmio, que são representativos, mas que não estão unidos nestes mini partidos ou micro partidos políticos que viraram esses movimentos. E isso o Darley tem feito de uma maneira muito contundente. Ele tem buscado soluções. E me parece que essa eleição, e aí já dou uma opinião aqui, ela vai ser movimentada por isso. Nós vamos ter o tradicional grupo de união de partidos, de grupos políticos do Grêmio, de movimentos políticos. Eu não estou usando partido pejorativamente não, tá? É só porque são organizações. E esses movimentos, então, eles vão se organizar, vão se juntar, mas tu vai ter uma chapa diferente, que vai ser uma chapa construída pelo Darley com independentes. Lembrando, o Darley não renova. Então o Darley é conselheiro do Grêmio, mas ele não entra nessa chapa. Ele só vai entregar essa chapa para que as pessoas tenham uma opção fora os movimentos políticos. O que eu acho muito interessante. Porque é um movimento diferente do que a gente está acostumado a ver dentro do Grêmio. Então, isso aqui deve movimentar. Quem vai fazer os 15%? Não é fácil de entender essa construção. O que vai acontecer, a gente sabe, é uma migração de cadeiras.
Mas essa eleição aqui, ela é fundamental porque ela define a outra. E aí já entra as novidades que trouxe também o Simon Bianchini, que a gente vai discutir aqui. O que é a outra eleição? É a eleição presidencial, que é no final de outubro, ou seja, um mês depois. E quem decide? Os conselheiros novos do Grêmio. Então tu vai ter 150 conselheiros que basicamente são de Romildo Bolzan ou da estrutura política que comandou o Grêmio até aqui, e 150 novos conselheiros, que vão ser de movimentos ou que se descolaram do presidente Romildo Bolzan, ou do presidente Romildo Bolzan, ou da chapa do Darley. Porque o Grêmio, em determinado momento, foi um só. É preciso dizer que a última eleição do presidente Romildo foi uma aclamação. O Grêmio mudou o estatuto, ou mexeu no estatuto, e em cima de uma aclamação. Foram pouquíssimos as pessoas que se manifestaram contra naquele momento. Então, existia essa unidade. Isso terminou. Isso terminou. Terminando essa unidade, claro que nós vamos ter uma dança de cadeiras aqui. E isso vai ser determinante também, e por isso que não é tão simples fazer uma anotação e dizer, já sei o que vai acontecer na eleição presidencial. E vocês vão entender por quê. O que precisa aqui para ir para o pátio, para ir para a eleição de novembro, que é essa eleição no primeiro turno dentro do Conselho? 20% dos votos do Conselho, que gira em torno de 70 votos, parece que é 68. Então aqui tu tem a diferença. Como vai mexer 150 cadeiras e tu não sabe para que lado elas vão, tu não tem como simplesmente dizer o seguinte, não, tá eleito fulano, 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 porque esse aqui tem o grupo tal, esse aqui tem o grupo tal, esse aqui tem o grupo tal. Não sabe. Tu não sabe, porque tu vai mexer com 150 cadeiras. Essa é a realidade de hoje. E aí a gente precisa posicionar os nomes que estão sendo citados. O nome, na matéria do Simon Bianchini, o único nome que admitiu, que pode ali, que deixou um pouco em aberto, nenhum aceitou o nome, né? Nenhum disse, olha, eu sou o candidato. E nem é hora de dizer, e acho que eles têm razão, todos que foram citados ali têm razão, eu vou falar sobre isso. Mas o que mais deixou em aberto foi o Odorico Roman, que se sabe, está trabalhando junto com outras pessoas, depois a gente pode posicionar isso. Eu não quero aqui passar nenhuma ideia de posicionamento meu, tá? Nenhuma ideia, por favor. Eu tô tentando aqui ser o mais informativo possível, para não ter nenhum tipo de ideia que esse espaço quer ser politizado, porque ele não vai ser politizado, ninguém vai politizar esse espaço. Então, o que está dentro ali? Dentro da matéria, o Odorico dá uma linha dizendo, olha, se for necessário e tal, se for o nome, a gente vai. O Alberto Guerra, que é o segundo nome, então é o Odorico Roman e o Alberto Guerra. Ambos nomes de ótimos serviços prestados ao Grêmio. Ótimos serviços prestados. E o nome do Alberto Guerra, o Alberto Guerra já fecha um pouco a porta, diz, olha, não é hora de falar nisso, nós temos que passar no campo e tal, e sai um pouco de cena nisso, não quis entrar na discussão. E o terceiro nome, que para mim foi novidade, mas que nós precisamos colocar aqui, é o nome da possível construção de Denis Abraão para ser o nome da situação. Porque é preciso dizer que tanto o Odorico Roman como o Alberto Guerra trabalharam com o Romildo Bolzan, mas se incompatibilizaram em determinado momento. Então eles estão descolados da situação. E aí, como o Grêmio foi muito mal no campo, o que se imaginou? Não vai ter candidato à situação. O presidente Romildo não vai indicar um candidato. Inicialmente, antes do fracasso do Grêmio no campo, se falava muito em Carlos Biedermann, o presidente do Conselho Deliberativo. Mas com o fracasso do campo, isso enfraqueceu. E aí surge agora Denis Abraão, que eu ouvi pela primeira vez, é verdade, nessa matéria, fui perguntar para algumas pessoas e diz que isso corre sim nos corredores do Grêmio, dando conta que se o Grêmio resolver rapidamente a questão dentro do campo, o Denis pode se habilitar, se assim a construção definir. Eu, particularmente, não consigo ver força no nome do Denis Abraão pelos fracassos no futebol. A Série B é uma coisa muito marcante na carreira de um dirigente. E o Denis tem também, assim como o Romildo Bolzan, tem a Série B hoje no currículo dele. Então eu não consigo enxergar aqui a figura do Denis crescendo junto ao torcedor. Isso eu não consigo ver. Mas tá posto isso aqui.
Quem sou eu para dizer se eu consigo ver ou não ver? Pouco importa se eu vejo ou não vejo alguma coisa. O que eu estou colocando é que existe esse movimento. O que eu já tinha escutado era o nome do Odorico e o nome do Alberto Guerra. Isso já tinha sido posicionado. Com relação ao Conselho, muitas uniões de movimentos e a chapa do Darley. E agora, a novidade de Denis Abraão, que é uma carta nova no baralho, mas é uma carta que joga. Aí vai se dizer, mas o Denis Abraão não tem nenhuma chance junto ao torcedor. Não, não tem. Só que o Denis Abraão pode mexer com a eleição no primeiro turno. Por quê? Porque o presidente Romildo Bolzan indicaria ele. O presidente Romildo Bolzan tem força dentro do Conselho Deliberativo e faria muitos votos. E ele pode tirar um dos dois do Conselho, da eleição lá para o sócio. Ele decide muitas vezes. Por quê? Imagina só, vamos imaginar que ele tenha hoje 150 votos. Certo? Vamos imaginar, a grosso modo, 300 votos. Que o presidente Romildo tenha 300 votos. Ou melhor, tenha 100, 130, 140 votos. Ele decide a eleição. Porque basta que um tenha 95, 100, o outro não faz a cláusula de barreira. E aí vai Denis Abraão contra alguém. Feito isso, a eleição muda completamente de cena. Porque uma coisa é colocar Odorico Roman e Alberto Guerra. A outra coisa é colocar Denis Abraão e contra qualquer um desses dois. A eleição muda de figura. Completamente. E claro, me parece que todos são favoritos junto ao torcedor, contra Denis Abraão. Mas no Conselho eu não tenho essa certeza. Não pode se falar que é anormal o Conselho votar diferente do grande grupo de torcedores. Não é. Nós vimos isso durante a história. A famosa eleição de Paulo Odoni em 2004 para 2005, quem vence no Conselho Deliberativo é Adalberto Praz. E nos sócios o Paulo Odoni ganha do Adalberto Praz. Adalberto Praz que era vice-presidente na época do presidente Flávio Bino, que havia sido rebaixado, ele foi para a eleição e perdeu para o presidente Paulo Odoni naquela eleição, ganhando muito fácil no Conselho Deliberativo e perdendo depois junto ao sócio. É assim, não é uma regra. O Conselho deveria ser uma amostragem importante de como o torcedor pensa, mas ele não costuma ser assim, exatamente porque eles acabam criando movimentos e grupos internos que votam em colegiado. E isso acaba quebrando um pouco a rotina do sentimento do torcedor. É normal, é assim, a gente só está aqui posicionando. Portanto, o quadro político parece ter uma nova peça que nós temos que aguardar. Minha opinião, não acredito muito nela, mas tá posto, não sou ninguém para dizer outra coisa. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.